portas das prisões se soltem correntes de opressões, todas as mentes sejam livres e as fortalezas destruídas, seja a mentira removida, seja o inimigo confundido, o seu domínio destruído, o adversário retroceda e o opressor se renda. Salmo 16, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Amados, nesse salmo nós encontramos um homem que é chamado segundo o coração de Deus, um homem que tinha as mesmas paixões que nós temos, um homem que viveu em tempos de guerra, em tempos de luta, em tempos de dificuldades, assim como nós também hoje nós passamos. É importante nós também entendermos que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos que ter em mente que ele aponta para o Novo Testamento. A palavra de Deus, ela tem o Antigo e o Novo Testamento, e quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos que compará-lo com o Novo Testamento, porque Deus é o Deus tanto do Antigo como do Novo, é o mesmo Deus, e é o mesmo Deus que opera hoje, e é o mesmo Deus que operou no passado, e continuará também operando no futuro. É um Deus poderoso que nós podemos encontrar aqui nesse salmo, quando o salmista Davi expressa diante dos nossos ouvidos, através da palavra que foi escrita. Nós vemos aqui um transbordar do seu coração, um homem que transborda, um homem que exala, um homem que mostra as características de um verdadeiro homem que serve a Deus. Ele mostra as características de um homem que realmente tem um coração voltado para Deus. E o tema da mensagem de hoje é as verdadeiras características de um homem ou de uma mulher de Deus, ou melhor, as verdadeiras características de um crente que serve a Deus. Você é um homem, você é uma mulher que colocou em seu coração servir ao Senhor? Diante do mundo que nós estamos vivendo, diante de tantas coisas que nós estamos até mesmo vendo, e até mesmo muitas vezes absorvendo, mesmo que muitas coisas nós não queremos, acabamos absorvendo muitas coisas, até que de vez em quando nós temos que fazer uma limpeza e jogar fora aquilo que não presta. Veja bem, você tomou uma decisão em sua vida,
E se ainda não tomou uma decisão na sua vida, é necessário você nessa noite refletir sobre isso e analisar sobre isso, porque no mundo que nós estamos vivendo, irmãos, sem Deus nós não somos nada. Mas não basta apenas nós sabemos que Deus existe, que Cristo existe, e que Ele é lindo e que Ele é maravilhoso. É importante nós sabermos que temos que ter um compromisso real e verdadeiro com este Deus. Não é um conto de fadas, não é uma historinha que você ouviu dos seus avós, não é um livro de conto de fadas, mas é o livro dos livros, a palavra de Deus. É ela que faz a diferença na vida de um ser humano, porque foi nela que muitos homens tiveram as suas vidas mudadas. Muitas vezes até nem homens pregaram, muitas vezes até mesmo pastores não disseram nada, mas a palavra foi de encontro ao coração do ser humano. E quando esta palavra, que é a palavra de Deus, vem de encontro ao coração de um ser humano, ele de fato é tocado por Deus, porque é a palavra de Deus. É a palavra que faz a diferença na vida de um ser humano. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos traz realmente uma alegria em nossas vidas e que nos fortalece. Você entregou a sua vida para o Mestre, e dentro das características que o salmista Davi coloca para a gente, talvez nós podemos nos identificar nesta noite com algumas, e se nós não nos identificamos, podemos então colocar como propósito em nossa vida, que a partir de hoje, eu quero me identificar com estas características. A primeira coisa que eu quero destacar nessa noite está aí no versículo 1 e 2: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão somente a ti. Veja bem, aqui o salmista está declarando que ele não tem nenhum outro bem além do Deus Todo-Poderoso. E nós vivemos hoje, infelizmente, numa sociedade do ter, numa sociedade que rotula as pessoas pelo aquilo que ela possui. Se ela possui bens, se ela possui alguma coisa de valor, se ela possui coisas em sua vida que causam impressão nas pessoas, ela é alguém. O salmista diz: nenhum outro bem eu tenho além do Senhor. Infelizmente, a mídia tem levado as pessoas a pensar que são alguma coisa porque possuem algo, principalmente agora, nessa época de festas, onde nós vamos estar passando. Quantas pessoas vivem frustradas e tristes e até mesmo angustiadas, porque não vão ter talvez condições de trocar de carro no final de ano. Ele tem apenas uma BMW, mas ele quer uma Land Rover. Land Rover? Não sei se é assim que fala. Mas ele está triste. Por quê? Porque a casa dele de 300 mil reais, ele gostaria de trocar por uma de 450, com piscina e hidromassagem. Porque a sociedade está colocando na mente dele, todos os dias, que para ele ser alguma coisa, ele tem que ter. Mas no reino de Deus, queridos, não tem espaço para essas coisas. E o salmista declara de todo o seu coração no verso 2: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. Ou seja, o maior bem que eu posso possuir é a presença de Deus na minha vida. Esse é o maior bem que eu posso possuir na minha vida. Não são os bens materiais
que eu possuo, que me faz ser feliz, mas sim a presença do Deus Todo-Poderoso. Você pode pegar o caso de muitos países que são economicamente bem-sucedidos, aonde muitos jovens na flor da idade se suicidam por não alcançarem seus objetivos. Sabe o que isso revela? Revela que o coração sem a presença de Deus leva à morte, e não somente a morte física, mas a pior de todas as mortes, a morte espiritual. Quantas pessoas estão morrendo? A palavra de Deus diz que o homem que tem o seu coração somente, ou melhor, tem a sua alegria somente nas coisas desta terra, ele se tornará o mais infeliz de todos os homens. Eu posso ver a presença de Deus na minha vida e na sua vida, e quando você faz aquilo que agrada ao Senhor, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus vê os seus filhos realizando os seus propósitos na face da terra, e aí você olha para aqueles homens de Deus, que realizaram os propósitos de Deus na face da terra, o próprio salmista diz: nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Ele nunca viu. Por quê? Porque é Deus quem cuida da vida dele, é Deus quem zela da sua vida. Tendo de comer e o de beber e o que vestir, estáis contentes com isso? Irmãos, você tem motivos nesta noite de sobra para se alegrar na presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Talvez você chegou aqui nesta noite triste, angustiado, com o coração aflito. Ontem mesmo nós estivemos ali com a rede, ali na chácara, e eu estive dando esta palavra. Irmãos, Deus falou muito forte ao meu coração. Um dia eu cheguei aqui na igreja e estava triste, estava angustiado. Pensa você que pastor também não passa por prova, não passa por luta. Somos seres humanos, pecadores, e necessitamos da glória de Deus, amém? Todos nós carecemos da glória de Deus. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Aos pés da cruz nós somos todos iguais. E aí, irmãos, eu cheguei aqui na igreja, e aí veio uma palavra no meu coração, e essa palavra veio da seguinte forma: você chegou aqui como uma galinha. Por que uma galinha? Não que a galinha seja maldição, pelo amor de Deus, não pense isso. Pode matar os frangos no final de semana e comer, que são bênçãos, tá? Mas eu cheguei aqui, como é que uma galinha age? Ela fica sempre com a cabecinha para baixo, ciscando, sabe? Ela não olha para cima, mas ela olha para baixo. E eu falei: Senhor, eu cheguei no culto hoje assim, cabisbaixo, olhando para baixo, não tinha nem força para orar, não tinha nem força para, sabe, dar um glória a Deus, igual o pastor Givaldo fala às vezes, né? Eu esperava agora, né, um glória a Deus para arrebentar com o focinho do cão. Só que naquela hora não saiu. E ele olhou para mim e falou assim: ai, Deus, tem misericórdia. Eu acho que ele pensou isso. Mas, irmãos, eu cheguei desse jeito. Aí veio o sentimento: você chegou aqui como um fracassado. Veio aquele sentimento de fracasso, porque eu não estava conseguindo vencer algumas áreas na minha vida. Eu não estava conseguindo ver a bênção, ver a vitória em algumas áreas na minha vida. E aí eu cheguei aqui como fracassado, mas na mesma hora o Espírito Santo começou a falar comigo. E aí dentro de mim, irmãos, não entendam mal, veio assim um sentimento dizendo: você entrou aqui como galinha, mas vai sair como águia voando alto. Você entrou aqui como fracassado, mas vai sair como vencedor. E aquilo alegrou o meu coração, assim como alguns aqui se alegraram, dando glória a Deus, porque estão com força, muito mais do que eu naquele dia. Mas, amados, o Espírito Santo disse assim: filho, é verdade, metade desse sentimento seu está correto,
Por isso, irmãos, que nós não podemos nos deixar dominar por sentimentos. Não é o sentimento que tem que dizer o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. O que diz que nós temos que fazer ou deixar de fazer é a palavra de Deus. Não se deixe enganar, irmãos. Não são os seus sentimentos que tem que definir o resto da sua vida, mas sim a palavra de Deus. Porque por causa de sentimentos, tem pessoas sofrendo consequências. Deus já perdoou, mas estão sofrendo consequências até hoje. E aí então Deus falou comigo: metade desse seu sentimento está correto. Sim, você vai sair daqui como águia. Sim, você vai sair daqui como vencedor. Mas você não chegou aqui como uma galinha e nem como um fracassado. E eu falei: mas Senhor, por que o Senhor está dizendo assim? Sabe por quê, filho? Porque algo eu quero ministrar no seu coração. Quantos já ouviu a expressão aqui? Existe ex-esposas, já ouviram? Levanta a mão. Ex-esposas. Existe ex-marido, existe ou não existe? Agora eu pergunto para você, preste atenção: existe ex-filho? Não. E se eu sou filho, eu sou vencedor. Eu sou filho de Deus. A palavra diz que mais a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos 12. Você que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Então todas as vezes que você chegou neste lugar, todas as vezes que você colocou a planta dos seus pés naquela empresa, naquela escola, no gabinete, onde você estiver, você entrou como filho de Deus e não como uma galinha. E os filhos de Deus são como águia, são como vencedores, e eles vão exercer esta autoridade. Você é a águiazinha do Senhor, e Deus te levantou para dar voos altos. Mas Satanás tenta nos enganar. Ele nos faz sim pensar como galinha e pensar como fracassado. Então rejeite este pensamento no seu coração. Você é filho de Deus, e você não vai se deixar enganar. Irmãos, nós estivemos ali em Israel, passamos ali, foram 10 dias no total na viagem. E foi maravilhoso, eu fui abençoado pelo fato de estar ali. Não que ali você vai voltar mais espiritual, nada disso. Mas irmãos, por cada lugar, se você chuta uma pedrinha, aquela pedra tem uma história. Tudo ali tem uma história. Tudo ali aconteceu algo. Davi passou por ali. E foi tremendo, porque nós chegamos ali no lugar onde ali é um lugar que se chama de oásis, no meio do deserto. E nós fomos, é lógico, num ônibus de última geração, ar-condicionado, sabe, bem fresquinho, ônibus automático. Cadê o Luiz? Automático, irizar. O cara nem precisa cambiar, para na subida e o ônibus não volta para trás e não morre. E aquele ônibus nos levou até ali, no Mar Morto, e subimos numa colina, subimos num lugar, e o rapaz mostrou para a gente, queridos, ali no meio do deserto, entre uma fenda da rocha, águas descendo. Ali é um oásis, um lugar de refrigério, um lugar de segurança, um lugar tranquilo, um lugar de se matar a sede. E foi exatamente naquele lugar aonde Saul, quando estava perseguindo Davi, veio atrás de Davi para matá-lo, porque Saul começou a ter inveja, começou a ter ciúmes, porque o rei Davi, ele foi ungido, e o povo começou a dizer: olha, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares, e ali então começou a gerar uns ciúmes. Aquele homem começou a ficar até mesmo, vamos dizer, influenciado por espíritos malignos, e quando Davi tocava a harpa, ele se acalmava. E ali então, naquele oásis, nós vimos no meio, em cima da montanha, uma gruta,
E foi exatamente naquela gruta que Saul entrou, né? Não precisa dar risada, mas para aliviar o ventre. Eles também faziam necessidades, igualzinho a você. E ele entrou ali naquela gruta, e aquela gruta um pouco escura, e Davi estava ali. E Davi então cortou um pedaço da orla de Saul, e ali então ele teve a chance de matar aquele homem que estava perseguindo. Amados, as coisas de Deus são diferentes das coisas do mundo. No mundo, se você pisar no calo de alguém, você revida e faz vingancinha. Mas com Deus é diferente, porque a vingança pertence a Ele e não a nós. E Davi então, porque ter quebrado um princípio, ele chora, ele então se arrepende, e ele então vê o mal que ele havia feito, e ele sabia que não podia intentar contra uma autoridade. É um homem que confia em Deus. Ele diz: Senhor, nenhum outro bem eu tenho além de Ti. Quando no mundo você vê pessoas puxando o tapete para poder então exercer liderança, o que for preciso fazer, eu farei, porque um dia eu serei o chefe dessa empresa. O que for preciso fazer, eu farei, porque um dia eu estarei no lugar daquela pessoa. Mas com Deus não é assim, porque a palavra de Deus diz que aqueles que se orgulham serão abatidos, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Davi poderia ter matado aquele homem e assumido o trono, mas esperou no Senhor o seu tempo. Um homem que confiava no Senhor, um homem que tinha sua confiança depositada, ainda que deu uma titubeada, ainda que deu uma deslizada, já logo em seguida ele cai em si e fala: Senhor, o que é que eu estou fazendo? O que eu estou realizando? Amados, deixe que o Senhor venha governar a sua vida. Deixe que o Senhor venha dirigir a sua casa. Infelizmente, irmãos, nós encontramos, olha o que ele fala aqui no versículo 3: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Veja bem, amados, infelizmente nós encontramos pessoas que estão pegando conselho de homens e mulheres que não temem ao Senhor, que não têm um coração voltado para Deus. Você está passando pela prova, você está passando pela luta, você está passando até mesmo por perseguição. Ele fala: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Em outras palavras, o salmista Davi está dizendo que o prazer dele é estar ao lado de homens que têm um compromisso com Deus, de mulheres que buscam a Deus, não de pessoas que vai te levar você para o buraco, que se dizem amigos, mas na verdade não são, porque no momento oportuno é este mesmo que te puxará o tapete e vai querer tirar você da onde você está e tomar o seu lugar. Com Deus nós encontramos pessoas que são notáveis, pessoas que pagam um preço, pessoas que estão em busca do Deus Todo-Poderoso, pessoas que estão com o coração voltado para esse Deus tremendo, pessoas que decidiram confiar no Senhor. Salmo 20, versículo 7, foi lido hoje de manhã aqui, no nosso momento com o Ministério Infantil. E o Salmo 20, versículo 7, não precisa abrir, mas diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A pergunta nesta noite é: em quem você vai confiar? Em quem você está confiando? Em quem você vai depositar a sua confiança, irmãos?
quando nós não estamos de fato e de verdade colocando a nossa confiança em Deus, ainda que muitas vezes falamos da boca para fora. Porque se eu perguntar aqui quem confia em Deus, todos vão levantar a mão, todos. Mas eu não canso de dizer a respeito de uma ilustração, porque falar que confia em Deus é uma coisa, mas confiar de fato é outra, totalmente diferente. Havia um rapaz, e esse rapaz, ele já viu aquela bicicletinha de uma roda só, que os caras usam no circo? Esse rapaz usava essa bicicletinha para atravessar de um prédio a outro prédio numa corda bamba. E todos os dias, aquele rapaz, ele passava por aquela corda. Durante anos a fio, ele passou por aquela corda. A fama daquele rapaz percorreu toda a região. Ele foi famoso, as pessoas começaram a falar dele. As pessoas começaram a dizer: olha, aquele rapaz é muito bom no que faz. E um dia, lá embaixo do prédio, numa lanchonete, estavam algumas pessoas conversando, e aquele rapaz ainda não tinha passado. E alguém chegou então e disse o seguinte para um jovem: você já ouviu falar daquele rapaz que passa na corda bamba todos os dias naquela corda? Durante anos ele faz isso. Ele falou: sim, quem não conhece? Está na mídia, até no Jornal Nacional já passou, né? Todo mundo conhece. E então ele perguntou: você crê, você confia que se ele passar lá hoje, ele vai atravessar a corda sem nenhum problema? Você acredita que ele consegue realizar esse desafio hoje, mais uma vez? E o rapaz disse: sim, é lógico, ele é muito bom no que faz. Você confia mesmo que ele vai passar, que ele vai realizar o desafio? Sim, com certeza. Você crê? Creio. E aquele rapaz disse: pois bem, esse rapaz que passa na corda todos os dias sou eu. Estou te convidando para você sentar na bicicletinha comigo e passar na corda. Você confia ou não confia? Com Deus é mais ou menos assim. Nós falamos: Deus é Deus de proeza, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus que realiza. Você confia em Deus? Confio. Mas na hora que Ele te chama para sentar na bicicletinha, dá um frio na barriga e você fala: não sei se eu vou. Nós somos assim, irmãos. Precisamos confiar nesse Deus que é poderoso, nesse Deus que é fiel. E a palavra então diz aí que Ele escolheu homens e mulheres notáveis que buscam a Deus para estar ao seu lado. Quem você tem escolhido para andar ao seu lado? São pessoas que vai te levar à destruição da sua família? São pessoas que vai te levar a estar buscando algo que não é de Deus? Nas sextas-feiras à noite você vai fazer o quê? O que você vai realizar? Domingo que vem você vai estar aqui para adorar a Deus, ou você vai buscar algo? Eu digo para você, nesse final de ano, onde as famílias estarão reunidas, você estará diante de pessoas que te influenciam, que têm autoridade sobre a sua vida. São familiares, são laços familiares, são pessoas que estão sempre junto com você. Mas eu te digo, o conselho delas é o conselho que a palavra do Senhor diz. Nós vamos fazer a diferença a essas pessoas que ainda, irmãos, não conhecem de fato a Deus, não conhece ainda verdadeiramente o nosso Mestre. Nós temos que fazer a diferença. Não vamos menosprezá-los, não vamos falar que nós não vamos estar junto, é a sua família. Mas, querido, o sal tem que ser colocado na medida certa. Se colocar sal demais, a comida fica insuportável. Se for insossa, sem sal, também é insuportável. Mas você é o sal da terra, e na medida certa, você tem que salgar a sua família.
Você tem que abençoar a sua família. Aliás, você tem orado por ela. Faça a diferença. Se te derem bebida alcoólica, você não vai beber. Não é porque você não pode, mas porque você ama a Deus, e porque isso desagrada e fere o coração de Deus. Senhor, eu não vou tomar. Irmãos, a minha carne gosta de cerveja, mas eu nunca mais tomei, isso já faz 26 anos e eu não tomo mais. Não é porque eu não gosto, lógico que eu gosto, lógico que a minha carne gosta, mas por amor a Jesus, e Ele merece, eu nunca mais bebi. E é por amor a Cristo, é por amor a Deus que você não deve beber. Aliás, você confia que Ele vai te sustentar sem uma cervejinha esse final de ano ou não? É Deus ou é Deus na tua vida? Irmãos, quando a gente faz a diferença, é algo tremendo. Estou lendo um livro do Max Lucado, uma bênção. Minha esposa comprou para ela preparar a mensagem, e eu peguei para ler, e ela não leu ainda. Fala assim: nas garras da graça de Deus. Meu irmão, é impossível você fugir do amor de Deus. Não importa onde você estiver, não importa onde você for, para onde você ir, lá o amor de Deus vai te alcançar. Não existe um lugar tão longe que Deus não possa te encontrar. Saiba disso. E nesse livro, então, ali Deus está me falando várias coisas no meu coração. Não vou falar porque fala sobre graça, né? E aí, se eu pregar, eu tenho que dormir com ela essa noite. Ela não vai deixar eu dormir. Vou ficar sem graça, né? Mas amados, esse livro está sendo uma grande bênção para mim. Estou lendo. É lógico que nada se compara ao livro dos livros. Leio a palavra. Você pode ler outros livros. Leia outros livros. É importante. A própria palavra de Deus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Você tem que ter conhecimento de Deus na palavra dele. Mas pode ler outros livros, mas nunca deixe de ler a palavra de Deus, amém? E aí, na terça-feira, é minha folga. Meu filho, a gente comprou um caminhãozinho para ele, está trabalhando, e ele está começando a conhecer a rua, e o GPS dele às vezes leva ele para lugares, né, que nunca tão conhecidos. E aí eu falei assim: eu vou com você, filho, para hoje, né, como eu trabalhei muitos anos na rua, a gente vai junto. E aí de manhã saímos na presença de Deus, fizemos a entrega, lá foi uma benção. Voltamos, quando foi 9 e pouco da manhã, já tínhamos feito a entrega, fomos para a segunda entrega. E aí, enquanto estava carregando o caminhão lá, eu estava dentro da cabine do caminhão lendo o livro do Max Lucado, Nas Garras da Graça de Deus. É esse o nome, né? Nas Garras da Graça, né? De Deus é por minha conta. Esse é outro livro. Aí, conversando ali com Deus, lendo o livro, até sorrindo sozinho dentro da cabine do caminhão. Eu estava ali feliz. Aí terminou de carregar, nós fomos. Amados, fomos lá na Avenida João Dias, longe. E aí chegamos numa loja. Estávamos ali numa loja ali de tintas. Algo comum, algo simples, coisa corriqueira para qualquer um. Você vai comprar uma lata de tinta, você entra numa loja, o atendente te atende com carinho, com atenção, né? E ali então, nós chegamos, eu desci do caminhão com a nota fiscal, entreguei para o rapaz, um rapaz todo cheio de tatuagens, né? E ele veio, e assim que ele olhou para mim, ele começou a fazer assim, ó: rapaz, que é isso? Eu não estou entendendo, rapaz, mas eu estou sentindo uma presença de Deus aqui, maravilhosa. E eu falei assim: Senhor, não fiz nada, absolutamente nada, e nem disse nada. E ele: eu sou desviado da palavra de Deus. E eu falei assim: pois bem, eu sou um crente, eu sou um servo de Deus, eu e meu filho. E ali ele começou então falar daquela presença, e toda hora ele: ai, estou me arrepiando, ai, que presença e tal. E ali então eu falei para ele do Salmo 16, falei que a herança dele é o Senhor.
E aí eu falei assim, volta para os caminhos do Senhor, Deus tem um projeto para a tua vida, Deus te quer na presença dEle e tal. Nisso chegou o dono da loja, e o dono da loja é um pastor também. E aí o dono da loja então chegou e ele falou assim, rapaz, quando esse homem desceu do caminhão, ele desceu pingando fogo. Eu falei, mas Deus, eu não estou vendo nada, eu não fiz nada. Ele desceu pegando fogo, pastor, é uma bênção, esse homem é uma bênção. Eu falei assim, Senhor. Aí Deus ministrou no meu coração, filho, é a minha graça sobre a tua vida que faz a diferença. É a minha graça sobre a tua vida. Você não vai precisar falar muito, as pessoas vão olhar para você e ver que existe algo diferente na tua vida. E aí então nós entramos no caminhão, aquele rapaz ajudou a descarregar, irmãos, ninguém ajuda, ele carregou as latas quase tudo, ajudou a descarregar. A hora que meu filho ligou o caminhão, que eu entrei na cabine do caminhão, que fomos sair, ele veio atrás e falou assim, rapaz, eu queria ir junto com vocês, eu queria estar junto com vocês, eu queria muito ir atrás de vocês. Eu falei, não, Jesus vai ficar aqui também. Irmãos, isso é presença de Deus na nossa vida. Você tem essa luz em você, você tem a presença de Deus na sua vida, porque a palavra diz que aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada aqui dentro do coração, que é a tua casa, e Ele está aí dentro, e Ele quer resplandecer na tua vida e usar a tua vida. Pode confiar no Senhor, é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te livra de todo mal, querido. Agora, a palavra do Senhor diz, no versículo 4, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, não oferecerei as suas libações de sangue, e os seus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Esses dias eu estava orando, falando com Deus sobre a minha vida. Uma das coisas assim que impressionantes lá em Israel é sobre os judeus. Os judeus, eles ainda não creem que Cristo é o Messias. Eles ainda não aceitaram Jesus Cristo como o Messias. Por isso que nós fomos agraciados. Eu vim para os meus, mas os meus não me reconheceram. E aí nós que éramos os gentios, fomos abraçados por esse amor, e hoje nós somos os judeus espirituais, amém? Mas os judeus passaram por muitas batalhas, por muitas lutas, e por várias épocas eles foram espalhados. E tiveram judeus em várias partes do mundo. E aí então esses judeus eles voltam. E o que me chamou a atenção, sabe o que é? Os judeus não perderam a sua identidade. Eles sabem quem eles são no judaísmo. Eles têm convicções daquilo que eles creem. Aí eu falei, Senhor, muitas vezes nós, como judeus espirituais, como crentes em Cristo, perdemos a nossa identidade, não sabemos mais quem nós somos no reino de Deus. Por isso que Deus falou para mim, você não é galinha, você não é fracassado, você é águia e você é vencedor. Essa é a sua identidade. Você tem uma identidade em Cristo como filho de Deus, você é vencedor. Você realmente vai realizar proezas, mas muitas vezes nós vivemos como se estivéssemos debaixo de um encantamento, queridos. Esse encantamento tem dominado o coração de muita vida, de muitas pessoas. É por isso que o lar não está sendo abençoado. É por isso que as famílias não estão desfrutando das bênçãos de Deus. Por quê? Porque os crentes estão perdendo a sua identidade, estão se deixando dominar para um mundo que eles mesmos estão inventando, que não é o mundo de Deus.
O mundo de Deus te leva a ver e a enxergar a vitória. O mundo que não é de Deus te leva a ver uma separação e uma derrota. E aí o que acontece? Por causa, muitas vezes, de pessoas que idealizaram o mundo e se deixaram dominar por este mundo, por causa do orgulho, por causa da arrogância, por causa, muitas vezes, dos ciúmes, ele vive enfeitiçado, vamos dizer talvez essa palavra, por este mundo, e aí então ele não consegue observar as coisas de Deus. Este mundo está seduzindo o coração das pessoas. Por que no versículo 4 fala assim: muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses? Não existe Deus maior do que o nosso Deus. Não existe Deus todo-poderoso como o nosso Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Agora, irmãos, por que estão trocando esse Deus poderoso por outros deuses? E o pior, sabe o que é? Que nesse mundo que a gente realiza, que a gente imagina e que a gente até vive, e deixa de viver o mundo de Deus, nós queremos ser os governantes, nós queremos ser os reis e rainhas, porque ai daquele que não faz segundo aquilo que você quer. Aqui, no meu mundo, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira, do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, todos têm que ficar no meu domínio. Você hoje não vai para tal evento, você hoje não vai participar disso, hoje eu não vou e você também não vai. É um autoritarismo. É um mundo que você tem criado e que você se diz Senhor, mas nesta noite Deus quer quebrar esse senhorio, porque para ser Senhor da sua vida é somente Ele, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele quer voltar a reinar no seu coração. Quantos estão vivendo em pé de guerra dentro de casa por causa dos ciúmes, porque você está controlando a sua casa? A pessoa não pode conversar com ninguém porque já está traindo. A pessoa não pode, conversar com a irmã porque tem ciúmes da própria irmã. É o cúmulo. É o mundo que estamos vivendo debaixo de reinados de reizinhos e rainhas, cujo Deus não tem sido o Senhor. Nós declaramos que confiamos em Deus, mas muitas vezes na nossa vida mando eu. Eu lembro, irmãos, quando nós, no começo da caminhada, tínhamos um folhetinho de evangelismo, e ali tinham 3 círculos que mostrava a vida de 3 tipos de pessoas. Está ali em 1 Coríntios, capítulo 2, parte final, e o capítulo 3, verso 1. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural é aquele tipo de homem que não compreende as coisas de Deus, e para ele as coisas de Deus lhe são loucura. Ele não entende como um crente sem dinheiro pode estar feliz. É loucura. E até escreve frases: se o dinheiro não te traz alegria, então dê ele para mim. Como que se ele fosse feliz por causa de dinheiro. Essa não é a verdadeira alegria. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Ali também fala sobre o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que entregou a sua vida a Cristo e deixou Cristo reinar, dominar, e agora Jesus está no centro da sua vida, e é Jesus quem comanda a sua vida. Ele ora ao Senhor, e Gálatas fala, capítulo 2, verso 20, já não sou eu quem vivo, mas sim Cristo vive em mim, e o viver que agora tenho na carne, já não sou mais eu quem vivo, mas sim o Senhor que vive em mim, mais ou menos assim, tem um embromation aí, mas o sentido é esse, é Cristo que vive em mim. Amados, quem está vivendo no trono da tua vida? Eu não estou dizendo que você não vai ser salvo,
Eu não estou dizendo que você não tenha salvação, não é isso. Você aceitou Cristo, mas não está deixando muitas vezes Cristo reinar no seu coração. Porque se Cristo reinar, a mansidão vai estar na sua vida. Se Cristo reinar, o domínio próprio vai estar na sua vida sim. Ou então posso dizer: Senhor, eu não confio na tua palavra, porque a palavra de Deus diz que os frutos do Espírito reinarão na minha vida, se eu sou uma pessoa do Senhor. Se eu deixo Cristo reinar em minha vida, você que é o todo bravinho, vingativo, que se alguém te tocar você levanta a mão e ai de quem estiver na frente, se Cristo reinar na sua vida, você vai ter domínio próprio sim, você vai ter mansidão sim, e você não vai revidar. Um dia, sabe, eu sou descendente de espanhol, passamos pela Espanha, foi a maior decepção. Cada mesa que eu sentava era uma bronca. Como são bravos aquele povo. Eu nunca vi um povo bravo igual os espanhóis. E eu falei: Senhor, que essa descendência morra, Pai. Sou cidadão do céu agora, eu quero a tua presença. Mas irmãos, era bravo. E eu tinha um fusquinha, chamava de Popó 69. Tinha mó xodó com aquele fusquinha. Ao cruzar aqui o farol da Cope, a hora que eu entrei, o farol aberto para mim, irmão, já tinha fechado o outro. E a hora que eu entrei, veio uma caminhonetinha deslizando. Estava chovendo um pouquinho e pá, na porta do carro. Graças a Deus não aconteceu nada. E aí já veio o velho homem, né? A porta não abria, ainda bem. Até eu descer demorou um pouco. Aí consegui descer. O cara estava alcoolizado. Aí ele disse: não, daquele jeito, né? Não, eu vou pagar. Deu o endereço. E aí tudo bem, peguei o endereço, foi embora, não briguei com ele, graças a Deus. Aí eu fui lá na casa dele. Ele era pedreiro. Nada contra os pedreiros, tem pedreiros que são bênçãos, né, mané? Às vezes, né? E aí, chegando lá, fomos na funilaria, acertou tudo, vou pagar, acertou tudo, deixou tudo certo. E aí então, quando que eu volto então para trazer o carro, para deixar o carro? Pode trazer amanhã. Aí eu fui embora para casa, tudo feliz, né? Glória a Deus, né? Vai pagar, vai consertar, o popozinho vai ficar até mais bonito. Aí, cheguei de manhã lá, encostei o carro, aí o funileiro falou assim: olha, ele voltou aí e disse que não vai pagar mais não. Eu falei: não acredito. Não é possível, você está confundindo, é outra pessoa que veio. Ele: não, é ele. É ele falou que não vai pagar. Mas subiu o sangue. O espanhol voltou de novo. E aí aí o Espírito Santo: não vai falar com ele agora, porque se você for falar com ele agora, você vai brigar. Entrei no Fusca e vim para casa. Vim, sabe, falando com Deus, bravo. Cheguei em casa, orei ao Senhor, e aí Deus começou a falar comigo. Só o fato de haver contendas entre vós, de haver demandas entre vós, já é total prejuízo. Não brigue, vai lá, converse com ele. Se ele não quiser pagar, abençoe a vida dele, porque eu vou te retribuir em dobro. Aí eu peguei o Novo Testamento, fiz uma dedicatória, escrevi algumas palavras, um pouquinho talvez no meio da palavra tinha um cutucãozinho, né? Mas em tese eram palavras abençoadoras. Um dia você vai ser homem, né? Mas eu te abençoo, aceita Jesus. E aí eu coloquei no porta-luva do carro, e aí fui ali no Jardim São Jorge. Cheguei lá na casa dele, a mulher falou assim: olha, está lá na construção. Onde que é a construção? Tal lugar. Fui lá, parei o popozinho lá na frente, com a porta amassada, amarrado com uma cordinha de varal. E aí desci,
Falei, cadê o fulano de tal? Ah, está lá dentro. Aí foram lá chamar. Aí ele saiu. Rapaz, eu nunca vi um pedreiro com tanto ajudante naquele dia. Saiu 5 ajudantes atrás dele. E ficaram assim na porta. Falei assim, o senhor disse que não vai pagar mais? Ele falou assim, não vou pagar mais. Ele não estava bêbado mais não, hein? Estava consciente. Aí ele falou, não vou pagar mais não. Ele falou assim, tá bom então. Espera aí que eu vou te dar um negócio. Já abri a porta e peguei o porta-luva. Quando eu abri o porta-luva que eu olhei, os 5 saíram correndo para dentro da construção. Eu falei, senhor, o que eu fiz? Eles pensaram que eu fui pegar um revólver. Aí eu peguei o Novo Testamento e ele estava na porta meio assim, meio sem cor, e eu falei assim, eu queria te dar isso aqui de presente, espero que um dia você venha se converter, e eu quero dizer que eu abençoo a sua vida para a glória de Deus. Peguei o meu popozinho e vim embora. Eu abençoei aquela vida, irmãos. Um crente cheio do Espírito Santo não vai fazer vingancinha não. Um outro dia, eu estava aqui na avenida, e aí eu me descuidei e bati na traseira de um carro. O cara falou assim, olha, eu tenho seguro, se eu falar que foi eu que bati, vai sair mais em conta. Eu falei, não, as coisas com Deus não são assim não. Consertei o carro dele todinho, o meu ficou para depois, ficou meio caro, mas paguei, centavo por centavo. Eu confio no meu Deus, e não faltou condições para ter um carro melhor. Na época eu tinha um Siena, hoje eu tenho um carro melhor. Irmãos, com Deus você não perde. Vale a pena confiar nesse Deus, amém? E aí então, no capítulo 16, verso 11, diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, a plenitude do quê? De alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. O problema de muitas pessoas é que estão vivendo aqui na terra, mas é mais ou menos assim. Infelizmente tem muitas pessoas pensando no céu, vivendo na terra, ou vivendo na terra pensando no céu. É o que nós deveríamos fazer, viver na terra, mas pensando no céu. Mas muitas vezes nós estamos vivendo aqui na terra, pensando nas coisas na terra. Irmãos, pense nas coisas eternas, amém? Porque essas nunca vai acabar. O mesmo Deus, preste atenção, nós já estamos terminando, tá? O mesmo Deus que estava com Davi, quantas pedrinhas Davi pegou para matar Golias? 5. Quantas ele usou? 1. E aí ele rodou a funda e pegou bem no meio da testa, e o gigante caiu, foi lá e cortou a cabeça. Eita Deus tremendo, não é verdade? O mesmo Deus que estava com Josafá, e mesmo sem eles lutarem, só através dos louvores, o inimigo foi desbaratado e bateu em retirada. É o mesmo Deus hoje. Mas irmãos, é o mesmo Deus também que deixou Sadraque, Mesaque e Abednego passar na fornalha. Talvez você está passando na fornalha e acha que Deus não está com você. Ele está com você sim. Não é só um Deus que está te dando vitória, 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 mas é um Deus que está junto. É um Deus que te deixa também passar por prova, para o seu coração ser moldado, lapidado, para que você seja um crente amanhã melhor do que o que você é hoje. Nós não podemos viver um mundo que a gente pensa que não vai ter lutas e dificuldades. O nosso Deus é um Deus digno de confiança, também quando Ele não fala nada ao seu coração e Ele fica em silêncio. O nosso Deus é Deus também, mesmo quando Ele deixa você passar, talvez num leito de um hospital, e ali você vai ser usado para ganhar alguém para Jesus. O nosso Deus é Deus, mesmo quando você recebe a notícia que você foi mandado embora, é Ele que vai te sustentar. Nós não podemos aceitar aquilo que a mídia está tentando nos passar, sabe? Você precisa ter e ter. Você precisa sim ter a presença de Deus na sua vida e o seu coração.
estará sendo lapidado por Ele. Aí, irmãos, pode vir a luta que for, pode vir a batalha que for, o Senhor é contigo e você não vai desanimar. Pode estar caindo, seu marido já falou para você: eu vou assinar o divórcio, e você vai falar: Senhor, esse não é o mundo que eu estou vivendo, o Senhor é Deus e eu creio na restauração do meu casamento. Seu filho continua ainda nas drogas, chegando muitas vezes de madrugada, drogado, e você não vai crer nesse mundo que ele está vivendo, você vai crer no Deus que você serve. Senhor, eu sei, eu creio que a hora ainda vai chegar. Jó disse uma frase que ficou marcada em todos os tempos. A mulher chegou para ele e disse: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí Jó disse: Senhor, essa mulher fala como uma louca, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive. Estava lá na prova, mas estava com o coração confiante em Deus. Em quem você vai confiar? Topa sentar na bicicletinha com Jesus? Topa? Então nós podemos dizer nesta noite: Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida, eu preciso me converter, eu preciso me converter. Feche os teus olhos, gostaria que o pessoal do louvor viesse aqui à frente. Creia que o Deus da provisão está aqui, mas Ele supre as nossas necessidades, não aquilo que nós queremos. Feche os teus olhos nesse momento, tenha aí um diálogo com Deus, tenha aí um bate-papo, pergunta para Ele, quais são as áreas da sua vida que você precisa mudar. Talvez é a partir de hoje, que você tem que deixar de governar a sua vida, e deixar o Mestre dirigir a sua vida. Talvez é a partir de hoje, que você tem que declarar, que todos os seus passos, você deseja e quer que Jesus dirija eles. Por isso diga: Senhor, converte o meu coração, muda a minha vida. Eu não quero seguir ao Senhor pelo aquilo que o Senhor tem para me dar, mas eu quero seguir ao Senhor pelo que o Senhor é. E Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus que cuida, mas o Deus presente. Você não vai dormir sozinho esta noite, Ele estará contigo. Você não caminhará mais sozinho, mas Ele caminhará contigo, porque você é vencedor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra.
quero fazer um ato profético nesta hora. Todos de olhos fechados. Somente se o Espírito Santo mover o seu coração para isso. Não por mim, não pela igreja, mas por amor a Cristo e por você mesmo. Se você deseja nesta noite consagrar a tua vida como um altar de Deus e declarar que na sua vida, nesta noite, você levanta um trono de adoração a Ele, e que o seu coração será um trono de adoração a Deus. Não me entenda mal, não é religião, mas é a atitude de alguém que deseja servir literalmente ao Deus vivo, ao Deus poderoso, aquele que é, aquele que era e aquele que sempre será, o mesmo ontem e o mesmo hoje, Jesus Cristo o Senhor. Se você de todo o seu coração quer dar um basta na velha vida, na vida que você sabe que está desagradando a Deus, e não precisa ser crente para saber que você está desagradando a Deus. O Espírito Santo te convence do pecado, do juízo e da justiça nesta noite. Se é isso que você deseja, consagrar a tua vida a Deus e dizer que a partir de hoje a sua vida será um trono de adoração a Deus, eu gostaria que numa atitude de fé você se colocasse em pé nesta hora, declarando que a sua vida pertence a Deus e que você confia nele, e que você não se atemorizará por ouvir más notícias, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo, estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, até que um dia Ele te leve, até que um dia você venha experimentar na perfeição e na totalidade da presença dEle. Aleluia. Declare que a sua vida pertence a Ele, que a sua vida é dEle. Senhor, aqui estão os teus filhos, aqui está a minha vida, eu também, ó Deus, coloco a minha vida no teu altar, e declaro, ó Pai, que todos os dias nós queremos levantar um trono de adoração a Ti, e não importa, Pai, as más notícias que nós vamos ouvir, a nossa fé no Senhor estará firme, inabalável, porque nós cremos no Senhor, e nós não vamos desistir de seguir a Ti, de servir ao Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vive nosso Senhor. Aleluia. Amém. Esta é a aliança que nós temos com Cristo. Nós nunca vamos deixá-lo, porque eu tenho plena certeza que Ele nunca irá nos deixar também. Pode assentar. Seja a mentira removida, seja o inimigo confundido, o seu domínio destruído, o adversário retroceda e o opressor se renda.